João Vitor Wróblewski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos falar um pouco mais sobre um filósofo aí grego, para variar, né? A maioria dos filósofos mais conhecidos são da Grécia, dos antigos. E hoje vamos falar um pouco a respeito de Epicuro e o prazer, então a visão que Epicuro tinha referente ao prazer. E é interessante porque eu vejo uma certa semelhança em algumas das coisas que Epicuro diz com algumas coisas que Freud trouxe nas suas teorias, e inclusive Epicuro sofreu em parte uma coisa semelhante ao que Freud viveu. Lembrando que Epicuro é de 300 anos antes de zero, enquanto Freud é de 1900, ali, final de 1800 e início de 1900. O que são as semelhanças? Assim como quando Freud falou da sexualidade infantil, ele foi totalmente mal interpretado e as pessoas nem de longe entenderam o que ele queria dizer, o que ele disse, porque ele disse muito claramente. As pessoas mesmo que são preconceituosas e têm um nível de entendimento muitas vezes muito baixo, assim como ele sofreu várias represálias por falar sobre a sexualidade infantil, porque as pessoas associavam diretamente sexualidade com sexo, com ato sexual, por pura ignorância e hipocrisia, do mesmo modo as pessoas por pura ignorância associam o prazer diretamente a ato sexual. E quando Epicuro, lá por volta de 300 e pouco antes de zero, ele falou a respeito do prazer, assim como quando Freud fala a respeito da sexualidade, ele foi mal interpretado, foi criticado por pessoas que não entendiam e não conheciam a sua teoria. Ainda mais que uma das coisas que Epicuro pregava era uma filosofia dos prazeres. E quando nós falamos em uma filosofia dos prazeres, em uma vida de prazer, vai vir na mentalidade de muitas pessoas, pelo senso comum, uma ideia de uma vida de depravação, uma vida com diversidade de parceiros sexuais, uma vida envolta por excesso de bebida alcoólica, por outras drogas. Poucas pessoas, quando falamos em uma vida de prazeres, pensa, por exemplo, em um campo lindo, calmo, com um monte de livro para ler. A grande maioria, quando nós falamos em vida de prazeres, imagina uma situação de depravação, uma situação de diversidade de parceiro sexual, uma situação regada por bebida alcoólica, por outras drogas. E é incrível, porque a vida de prazeres ao qual Epicuro se refere é justamente combatendo tudo isso. Então uma das críticas assim maiores do Epicuro e uma das coisas que ele nos diz que temos que evitar ao máximo é justamente esse tipo de situação. Uma vida com diversidade de parceiros sexuais, uma vida com excesso de bebidas ou outros tipos de drogas. Justamente tudo isso é o que Epicuro combate na sua filosofia. Então, o que ele está nos dizendo quando ele fala em viver uma vida de prazeres? Primeiro vamos entender as definições que Epicuro dá para o prazer. Então ele define o prazer em 3 tipos. Prazer natural e necessário, natural e não necessário, prazer não natural e não necessário. O que é o prazer natural e necessário? Natural é aquele tipo de ação que todo animal na natureza faz, por isso natural. Então já é da natureza daquela espécie, daquele animal fazer. Por exemplo, comer. Comer é um prazer natural e necessário. É natural por quê? Porque é da natureza de todo animal comer. Então o animal, para sobreviver, ele come, indiferente assim, se ele está inserido numa cultura ou não, indiferente se ele vive em sociedade ou se ele vive isolado, ele nasceu, se ele vai continuar vivo é porque está comendo. Então comer é um prazer natural e é necessário igualmente, porque se ele não comer, ele morre. Então é natural porque vem da natureza do animal e é necessário porque sem aquilo ele não sobrevive. Então sem comer, sem beber água, ele não sobrevive. Automaticamente então é um prazer natural, que já é da natureza do animal, e é necessário porque sem não existe possibilidade de sobrevivência para aquele animal. O que é o prazer natural e não necessário?
Então, igualmente, é natural, ou seja, vem com o animal, indiferente se ele está inserido em uma sociedade, se ele vive com outros semelhantes ou se ele vive afastado, aquilo está nele. Por exemplo, um prazer que é natural, porém não é necessário: o sexo. O sexo é um prazer que é natural, toda espécie animal se reproduz, procria, porém ele não é necessário, porque o sujeito sobrevive sem o ato sexual. Então, por exemplo, animais domésticos que vivem sem parceiro sexual sobrevivem uma vida inteira como qualquer outro animal que vive, às vezes até melhor do que animais que viveriam na natureza encontrando parceiros sexuais. Então, é uma coisa natural, o sexo nasce com o indivíduo e ele pratica estando ou não inserido numa sociedade. Tanto é que se não teríamos a espécie humana, já que a sociedade se constituiu muito mais posterior à própria espécie. Então, é natural da espécie humana transar, mas não é necessário, porque ninguém morre, a não ser que cometa suicídio por depressão, ninguém morre por não transar. Então, é um prazer natural e não necessário. E o que é o prazer não natural e não necessário? Não natural é todo aquele tipo de ação ou prazer que não nasce com o indivíduo e que ele conquista, entre aspas, esse prazer, ele se cativa por esse prazer em função de uma cultura, de uma sociedade, que se ele não estivesse nela, talvez ele não tivesse esse tipo de prazer. Por exemplo, acúmulo de riqueza. Acúmulo de riqueza não é um prazer natural. Por quê? Não é da natureza do indivíduo. Então existem pessoas que tendem a sentir prazer no acúmulo de riqueza e existem sociedades que não farão acúmulo de riqueza. Outras espécies animais não praticam o acúmulo de riqueza. Portanto, não é algo da natureza do indivíduo. E também, consequentemente, não é necessário. Então, o Epicuro ele nem cogita a possibilidade de qualquer prazer que não seja natural ser necessário. Se não é natural, automaticamente não é necessário. E aí, o que o Epicuro nos diz referente a essas três formas de prazer? Que o que devemos sempre idealizar é o prazer natural e necessário. Por quê? Porque quando nós conseguimos encontrar prazer em coisas naturais e necessárias, por exemplo, como foi citado, a alimentação, a beber água, esse tipo de situação, nós temos uma garantia de uma vida de prazeres. Por quê? Porque se eu sinto prazer em comer, a única forma de eu não exercer esse prazer, a única forma de eu não ter esse prazer é estando morto. Porque se eu não comer, eu morro. Automaticamente, para mim não ter o prazer da alimentação, eu tenho que não comer, automaticamente eu vou morrer. Então, se eu estiver vivo, eu vou estar obtendo prazer. Então eu vou ter uma vida de prazeres. E não é prazer na vida, é literalmente uma vida de prazeres. É prazer o tempo todo. Porque se eu sinto prazer em me alimentar, em ingerir água, em coisas simples do dia a dia, eu vou constantemente estar sendo satisfeito esse prazer. Já quanto aos prazeres naturais e não necessários, como é o caso do sexo, como é o caso de outras coisas, o Epicuro nos diz que devem ser utilizados com cautela. Então nós devemos usar quando temos a oportunidade, mas não devemos viver uma vida em função desses prazeres, porque nós vamos estar deixando de aproveitar os prazeres diários que são naturais e necessários. Então, o prazer natural e não necessário é uma coisa que quando tem, quando não tem, não deve fazer falta. Não devemos nos apegar a isso. Já os prazeres não naturais e não necessários, esses literalmente eliminados. Então Epicuro vai dizer que isso daqui é o mal da vida do ser humano. Por quê? Porque quando o ser humano busca prazeres não naturais e não necessários, geralmente esses prazeres são mais restritos. Por exemplo, o acúmulo de riqueza. Só nós trazermos para a nossa vida cotidiana, atual, contemporânea, que nós vamos entender que o acúmulo de riqueza não é para todos. Então tem pessoas que acumulam grandes fortunas e tem pessoas que vão mal ter o que comer. Então o acúmulo de riqueza não é uma coisa disponível a todos. Automaticamente, se você viver uma vida em função desse tipo de prazer,
você vai viver uma vida que existe uma mínima chance de você satisfazer esse prazer e talvez viva uma vida inteira de desprazer em busca de um prazer que você nunca vai ter. E aí uma das frases muito famosas do Epicuro é que nós desperdiçamos a nossa vida em busca de um prazer que não atingimos e para isso vivemos uma vida inteira de desprazer. Então para ele, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos apegar aos prazeres diários, aos pequenos prazeres de acordar diariamente, levantar da cama, ver o sol, comer, beber água, porque quando nós encontrarmos satisfação grande nesses pequenos prazeres, nós teremos uma garantia de uma vida de prazer. Quando nós formos buscar o prazer em coisas mais sofisticadas, mais complexas, nós não temos garantia nenhuma de atingir esse prazer, e até atingir esse prazer, se é que vamos atingir, vamos viver uma vida de desprazer. Por exemplo, se o meu prazer é condicionado a eu acordar todo dia e ver o sol, não vamos nem considerar o dia nublado, outros dias, mas não, no Brasil o dia de sol tem bastante, então vamos considerar que o meu prazer se restringe a eu levantar de manhã e ver o sol, brilhando, forte, lindo, claro, esplendoroso. Eu tenho uma garantia, principalmente no Brasil, que é um país ensolarado, de que eu vou ter prazer vários dias do meu ano. Eu vou ter praticamente o meu ano inteiro, eu dificilmente vou passar mais de uma semana sem prazer. Agora, se o meu prazer se restringe a uma coisa como, por exemplo, viajar para a Europa, no meu caso eu estaria ferrado, né? Porque eu nunca ia ter prazer, porque eu talvez nunca chegue a ter dinheiro para ir para a Europa. Mas hipoteticamente, que seja uma família ou uma pessoa de um poder aquisitivo um pouco melhor que o meu, ela vai trabalhar mais de 300 dias do ano dela, juntando dinheiro para viajar um mês ou menos, uma semana, muitas vezes, para a Europa. E aí ela vai ter passado 300 dias de desgosto e de desprazer para ter uma semana de prazer. Epicuro vai dizer, esse sujeito é lamentável, esse sujeito é patético. Então uma pessoa, para filosofia epicurista, uma pessoa que precise viver o ano inteiro de desprazer para aproveitar uma semana de prazer é uma pessoa simplesmente deplorável. É uma pessoa que é o resto do refúgio, é o mais baixo nível possível. Porque é uma pessoa que vai viver 90% da vida dela infeliz por causa de 10% de felicidade. Então, para Epicuro, isso é simplesmente lamentável, uma pessoa dessa. E aí a gente entende que quando ele diz em viver uma vida de prazeres, ele se refere a esses pequenos prazeres do dia a dia. O prazer de eu levantar, o prazer de eu não estar com dor. Uma das coisas da filosofia dele também, que ele prega, que o prazer é a ausência de dor. Então você não tendo dor já é motivo para você ter prazer. E você sabendo aproveitar esses pequenos prazeres, você terá uma garantia de uma vida inteira de prazeres. Agora, se você deixar o teu prazer muito sofisticado, essas coisas simples já não vão mais te dar prazer. E automaticamente você vai viver dias de desprazer, muitas vezes anos de desprazer, em função de um único prazer que talvez nem chegue a acontecer. Outro exemplo claro é aquelas pessoas, né, que vivem uma vida inteira trabalhando em função da aposentadoria. Epicuro vai dizer, você é triste, você é simplesmente lamentável. Você trabalhar uma vida inteira para dizer que vai aproveitar e ter prazer depois que se aposentar, sendo que do jeito que o Brasil anda, né, morre antes de se aposentar, você é triste. Você simplesmente jogou tua vida no lixo. O que Epicuro vai dizer então? Esse sujeito ele deve encontrar prazer no trabalho dele, encontrar prazer na atividade diária dele. Porque se ele não encontrar prazer nas suas atividades diárias, ele vai viver uma vida inteira de desprazer em função de um mínimo de prazer no final da vida que talvez ele nem consiga aproveitar. Essa é a visão e a ideia de Epicuro de uma vida de prazeres. Encontrar prazeres nas pequenas coisas cotidianas, que inevitavelmente, se você encontra prazer nas pequenas coisas cotidianas e necessárias, naturais e necessárias, você vai ter prazer a tua vida inteira. Porque a única forma de você não ter coisas naturais e necessárias é estando morto. Porque já por isso elas são chamadas necessárias. Porque para sobreviver, você obrigatoriamente necessita delas.
O que mais que eu poderia dizer? Bom, uma das coisas também que é muito criticada pelo Epicuro, eu já mencionei, mas vou explorar um pouco mais, a questão é que quando você vai atrás destes prazeres, você perde estes. Por exemplo, quando você é acostumado uma vida toda a comer alimento com pouco tempero, você sente o sabor da comida, você sente o gosto da comida em si, e não o gosto do sal, da pimenta, do que for, você sente o gosto da comida. Isso seria um prazer natural e necessário. Você precisa comer e a comida simples te satisfaz. Quando que esse prazer deixa de ser natural e necessário? Quando você começa a usar os temperos, os condimentos. Porque aí você começa a degradar o teu paladar. O teu paladar deixa de se satisfazer com aquela comida simples e comum do dia a dia e passa a necessitar de uma sofisticação maior de alimento. E isso, para o Epicuro, é um ato simplesmente... um ato, digamos, de pouca sabedoria. Porque quando você sofistica o teu paladar, quando você busca coisas mais complexas para obter o prazer, você não tem garantia de que você sempre vai ter essas coisas mais complexas. Por exemplo, se eu me satisfaço com arroz e feijão como um prazer natural e necessário, arroz e feijão eu tenho uma garantia de que eu frequentemente vou ter isso. Agora, se para mim me satisfazer o meu paladar, eu preciso de uma lasanha com um molho elaborado de tal modo, eu não vou comer lasanha todo dia, eu não vou ter à minha disposição todo dia lasanha. E se eu comer, possivelmente não vai me fazer muito bem para a minha saúde. Então, eu deixo de encontrar a satisfação no arroz do feijão e feijão do dia a dia para só encontrar satisfação e prazer numa comida elaborada que eu vou comer talvez uma vez por semana, uma vez por mês. E isso faz com que eu viva um mês inteiro de desprazer para aproveitar um dia de prazer comendo aquela comida que eu gosto. E isso para Epicuro é simplesmente você jogar a tua vida fora. Então isso é você não saber aproveitar a tua vida. É muito ruim na visão dele você fazer isso com a sua vida. Então o ideal é encontrar prazer nas pequenas coisas do dia a dia, porque assim você vai conseguir viver uma vida de prazeres. É um pouco a respeito aí do nosso caro Epicuro, assim como Freud, que por falar sobre a sexualidade infantil, seus livros foram queimados em praça pública na Alemanha. Epicuro não foi muito diferente. Então Epicuro ele teve mais de 300 escritos, e desses 300 sobraram 3 cartas. Os outros 290 e poucos foram todos destruídos por ele falar sobre prazer. Naturalmente destruídos por pessoas que não entenderam em nada o que ele disse, talvez nem tiveram a capacidade de ler, assim como ocorreu com Freud. Porém, a vantagem é que Freud já vivia em uma época de imprensa, onde livros eram publicados em grande escala. Então, na época que queimaram livros dele em praça pública, os livros dele já estavam espalhados pela Europa inteira, possivelmente já tinha até aqui na América alguns exemplares. Então isso não afetou em nada os textos dele, não se perdeu nada por isso. Infelizmente com Epicuro já não ocorreu o mesmo. Sabemos que naquela época, 200 e pouco, 300 anos antes de zero, os livros eram manuscritos. Então não se tinham muitas edições dos livros dele, dos escritos dele. Como eram edições limitadas, foram destruídas, se perdeu todo aquele conteúdo. O que nós temos muito a respeito de Epicuro é através de alunos dele, assim como Sócrates é retratado através de Platão, Epicuro também é retratado através dos seus alunos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, participem desse trabalho, assistam aos outros vídeos do canal e até um próximo vídeo. Um abraço para todos.